Diz assim: disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu vou repetir aqui o 6, porque a gente vai pegar uma proporção maior do que está inserido aqui nesse negócio. E disse Pedro: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Gente, me empresta aí 15 minutos da tua atenção. Apenas 15. Isso é o meu tempo. Eu não sei se Deus, Ele irá acrescentar mais. Gente, nós estamos diante de um cenário, ou pelo menos um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Nós estamos diante de um texto que já foi muito mencionado em campanhas, em temas de festividade. Esse texto é um texto muito conhecido, porém muito pequeno para que se extraia no mundo natural tantas coisas. A história vai dizer que existia um homem, e esse homem, ele tinha um certo bloqueio. Esse homem, ele era um homem que ele tinha uma certa limitação. E naquela época existia um templo e 3 cultos nesse templo: o culto da manhã, o culto do meio-dia e o culto da hora nona, o qual é mencionado aqui na palavra, o culto das 15 horas já. O texto vai dizer que tem 2 camaradas aqui na história, por nome de Pedro e João. Eles estão em algum outro tipo de ambiente, minha amiga Aline, que não é no templo, mas vai despertar um desejo em um deles de ir em direção ao templo. Eles sabiam que neste horário das 15 horas estava tendo uma espécie de culto ou de oração. Era um horário muito propício para os judeus entrarem em período de oração. O texto vai dizer que eles estão se direcionando ao culto, ou à oração, ou ao templo, como você quiser entender. E quando eles estão se direcionando, a história vai apresentar um camarada. Esse camarada que ele é debilitado, assim diz a Bíblia, desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz, meus queridos, que esse homem, ele era levado todos os dias para a porta do templo. Eu já ouvi muitas pessoas pregarem dizendo que ele era levado ao templo. Só que quando a gente olha ou faz uma observação minuciosamente na palavra, meu amigo Marcos, a gente vai entender que aquele homem nunca foi levado para o templo. Ele era direcionado ao templo, só que ele não entrava no templo. Então aquele homem, já, ele está tendo que viver com 2 espécies de bloqueio. O primeiro é ele, e o segundo está sendo limitado pela visão humana. Quem está carregando aquele homem no templo está visualizando uma pessoa que, se ele passar para o lado de dentro, ele vai sofrer um certo tipo de preconceito, porque, segundo estudiosos, existia um lugar por nome de Vale dos Rejeitados.
esse vale dos rejeitados, Érica, era um lugar onde ficava coxos, cegos, surdos, enfim, pessoas que eram tidas não como uma pessoa enferma, mas sim como pessoas que foram amaldiçoadas. Então, para que não se houvesse uma mistura, era uma espécie de culto. Quem é são, legal, fica aqui, e quem não é, entra no vale dos rejeitados. Eu preciso trazer essa introdução para que a gente venha entender que para o nosso Deus não tem diferença. Não sabemos qual é o tipo de processo que cada um de vocês estão passando do lado de fora. Só que por essa madrugada Deus falou comigo: hoje eu estou tirando o limite da porta e estou convidando para o lado de dentro. Querido, quando a gente olha para esse cenário, nós vamos ver que alguém está tentando até ajudar. Quando a gente olha para o que está acontecendo aqui, Renatinho, a gente vai ver que tem pessoas que, infelizmente, se já estava ruim, alguém está tentando amenizar a dor daquele camarada. Mas pega ele. E o texto vai dizer que eles estão subindo. E se subir sem peso é ruim, imagina com peso. Se você subir uma ladeira já é cansativo, imagina você carregando peso. Só que nesse pouco tempo que eu tenho de evangelho, eu aprendi que carregar alguém nunca vai ser peso, e sim questão de honra. Porque se eu não estiver sendo útil para carregar ou para servir, para que eu estou sendo? Ou para que eu estou servindo? Mas isso aqui não é questão. Parece que alguém que está à disposição de outras pessoas para se chegar até um lugar, ele está vivendo literalmente uma rotina cansativa. Talvez aquele homem está ansioso: será que amanhã alguém passa aqui e me leva? Infelizmente ele está à mercê do que o homem pode oferecer. Só que a Bíblia diz fielmente que todos os dias aquele homem é levado à porta do templo. Jana, o texto não está fazendo menção que era às quartas-feiras ou aos domingos de manhã, era todos os dias. E para quem está sendo levado e para quem está levando, se torna algo cansativo. Mas um objetivo tem que se cumprir. Olhando um pouquinho mais para a história, eu consegui extrair algo muito raso, porque o tempo está se passando. E alguns historiadores, profeta, vão dizer que aquele homem está com aproximadamente 40 anos de idade. E isso vai me lançar lá no tanque de Betesda, ou um lugar por nome de Casa de Misericórdia, onde misericórdia era a única coisa que não tinha naquele lugar. Infelizmente, pastor Omena, aquele homem, ele está sendo posto à porta do templo. Ele está sendo posto a um lugar chamado casa de oração. Só que se tem uma coisa que ele não está recebendo, é a oração. Se tem uma coisa que ele não está podendo receber de um lugar que foi levantado para a santificação, ele não está recebendo. Parece que aquele homem, ele já está instruído: eu vou te colocar na porta do templo, tu vai fazer cara de coitado, tu vai ficar lá na dependência, fica olhando para baixo, deixa eles terem pena de você, fica com a mão levantada, porque isso estava funcionando, pastor. A estratégia de posicionar alguém na porta do templo, na situação de depender, estava funcionando. Porque se não tivesse funcionando, ele não era levado. Então eu começo a entender que infelizmente para alguém subir, alguém está tendo que derrubar alguém. Alguém está sendo carregado na porta do templo, mas seria muita falta de raciocínio da minha parte não imaginar que quem estava levando não estava se beneficiando. Eu até te levo, mas no final a gente racha o negócio. Eu até te carrego, mas pô, tu tá já ficando pesado. São tantos anos te carregando, a parte tu ganha, a outra eu levo. Devia ser mais ou menos assim. Só que quem estava levando para ele, estava perdendo a oportunidade de dar a ele aquilo que não solucionaria o seu momento. Porque ali todos os dias aquele homem, ele era levado para a porta daquele lugar.
Só que nada estava acontecendo de diferente. Joga ele, deixa ele jogado. E vamos fazer o que a gente veio fazer. Eu fico tentando me perguntar, será que quem estava deixando ele na porta do templo, pelo menos dentro do templo, estava intercedendo pela vida dele? Ou será que a finalidade era, deixa do jeito que está, porque ele lá fora está trazendo lucro. Ele lá fora está trazendo uma rentabilidade. Então se ele de repente for curado, nós não vamos nem orar, porque se ele de repente for curado, a gente não vai ter como mais receber nada. O cenário daquele homem era literalmente ver pessoas entrando e saindo, e ele está ouvindo o que está acontecendo lá dentro. Só que pelo fato dele não se locomover, ele não poder fazer nada fisicamente falando, porque infelizmente colocaram um peso sobre aquele homem. E se talvez ele teve alguma coisa para ouvir durante muito tempo, a única coisa que você serve, querido, é ficar na porta do templo para receber alguma coisa como esmola. Talvez o que aquele homem estava ouvindo durante muito tempo da sua vida era: você não tem serventia, perdão. Tu só serve para ficar do lado de fora. Só que deixa eu te contar um segredo aqui. Tem dois camaradas que estão indo para a oração. Dois entenderam isso aqui, eu vou repetir. Tem dois camaradas que estão cheios de Deus indo para a oração. E quem está vindo de encontro a esse cenário chamado oração, eles estão vindo com um propósito. E eu entendo que todo aquele que está direcionado para o templo com um propósito, querido, é inevitável ele viver milagre. Ele vai viver milagre da parte do Senhor. Ele vai olhar a situação e ainda que não seja feito nele, será feito através da vida dele. Então deixa eu abrir um negócio aqui para você essa manhã. Não questione se Deus não está fazendo na tua vida, mas louve a Deus, porque através da tua vida, hoje é manhã de cura, é manhã de se levantar, é manhã de tirar pessoas da porta do templo e trazer para dentro do templo. Deus falou comigo: filho, eu vou derramar cura sobre aquela casa nessa manhã. Alguém está indo direcionado, e quem está indo direcionado está cheio de Deus. Porque quem está indo direcionado, ele não está indo direcionado para saber o que está acontecendo. Ele quer algo novo de Deus. O que está acontecendo ele já sabe, ele quer uma resposta para o que está acontecendo. Érica, o homem está lá jogado. Levaram ele em um momento oportuno. Dava muita gente entrava, muita gente saía, e o lugar dele estava lá. Muita gente estava vindo, muita gente estava indo, mas o lugar dele estava lá. Só que a história agora vai mudar. E a mudança dessa história está vindo Pedro e João. O texto vai dizer, senhor Vanderlei, que esses homens estão em direção. Porque deve ser muito ruim, Marcela, entrar e sair vendo pessoas sendo abençoadas e nada acontecendo. Como eu falei aqui, lembra lá do tanque de Betesda? 38 anos tendo que ver pessoas vivendo milagre e ele não vivendo nada. O texto vai dizer que está muito próximo de alguma coisa acontecer. E o que vai acontecer aqui na história é algo que vai mudar a vida de quem está achando que mais nada de bom pode acontecer. Querido, se a gente parar para analisar um pouquinho a nossa vida, principalmente nos dias atuais, a gente está pior do que aquele homem na porta do templo. Porque infelizmente estamos perdendo o propósito de chegar no templo e viver aquilo que o dono do templo tem para nos dar. Estamos até sendo direcionados para o templo, mas estamos ficando na porta do templo. Mas catuca o teu irmão e fala aí: olha, Pedro e João estão vindo aí. Talvez naquele dia, pastora Sérvia, a instrução foi essa: ó, amanhã
a gente tem que pagar isso, pagar aquilo outro. Nós temos algo para acertar amanhã, então hoje, tu faz aquela cara de coitado. Hoje tu vai ter que representar, hoje tu vai ter que virar uma artista. Quem está direcionando a voz não está se preocupando com quem está vivendo o momento. Infelizmente tem hora que a roda gigante ela gira. E quem está aqui embaixo não sabe viver com quando chega lá em cima. Essas pessoas estão olhando e talvez chegaram para ele e falaram: olha, hoje nós vamos te colocar lá, hoje a roupa vai ser a pior, vamos sujar a tua cara, porque tu não serve para nada, tu só serve para ficar pedindo esmola. E olha, hoje aí, de verdade, hoje tu vai ter que ser o camarada que vai ter que lucrar, hoje tu tem que trazer lucro. O homem é levado de novo. E quando aquele homem é levado dessa vez, Tatiane, o negócio vai mudar. Porque se está passando pessoas que dizem está indo para oração, está vendo o homem por tanto tempo sem viver algo de novo, tem alguém que não tem prata e nem ouro, mas tem levanta e anda. Tem alguém que talvez não tenha a melhor vestimenta, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. E ele não sabe como ele vai chegar ou com que ele vai se deparar quando chegar. Mas de uma coisa ele sabe: eu estou indo para o templo porque o templo vai me dar algo que eu preciso para me colocar de pé, para me se manter de pé. E o que tiver que passar, eu vou passar. Porque se tem um propósito que tem ardido no coração desses homens, é que eles não devem desistir. Essa palavra desistência veio agora. Eles não devem desistir de continuar indo para o templo. Tem gente que por conta da ocasião está falando: eu não vou mais. Tem gente que por causa do cenário está dizendo: eu não sirvo mais para nada, apenas para fazer isso e aquilo. Deus está falando: se tu soubesse o valor que tu tinha, tu todos os dias se alegraria em estar todos os dias, ou o dia oportuno de estar de novo dentro do templo. É Deus falando: se não estão te dando valor do lado de fora, fica tranquilo, porque eu identifiquei o teu valor do lado de dentro. Os homens estão indo para a oração. E quem está vindo para a oração tem algo diferente. Quando a gente sai de casa, que a gente prepara aquele culto dentro de casa, o culto está sendo uma maravilha, mas eu tenho certeza que pessoas prepararam esse culto não quando chegaram aqui. João, oi, vamos embora, vamos para a oração, vai dar 3 horas, rapaz. O texto não me diz que eles foram na intenção de curar. O texto não me diz que eles não foram na intenção de ministrar a cura sobre a vida de alguém. Mas eu aprendi uma coisa, que literalmente a gente só libera aquilo que a gente tem. Então, se eles identificaram que tinha a unção para curar, eles não perderam tempo tentando matar. Eles ganharam tempo para curar, para levantar, para ressuscitar, para mudar a história. Aqueles homens estão indo de encontro ao cenário. Pelo menos eu não achei. Eles ensaiando, dizendo como é que vai ser quando a gente chegar lá e aquele homem está lá. Pelo menos eu não achei na Bíblia. Aqueles homens conversando e dizendo: caramba, aquele homem vai estar lá de novo. Só que todos os dias estamos passando pela porta do templo. Tem alguém que está com a mão levantada na porta do templo. E hoje Jesus está falando: a unção de fazer a diferença na porta do templo está sendo derramada dentro do templo. Que unção é essa, pastor? Unção que vai tirar pessoas daqui curada. Que unção é essa, pastor? Unção que vai sair pessoas daqui com uma nova perspectiva de vida.
Pessoas que já não conseguem mais sonhar, vai sair daqui sonhando novamente. Porque Pedro e João chegaram até o templo. Olha isso aqui. E hoje aqui eu quero já caminhar para o final. Eles estão vindo. E quando eles chegam na porta do templo, por nome de Formosa, depois me tira essa dúvida, pastor. Porque quando a gente fala de Formosa, a gente associa logo Oi? Formosura. Então o homem está enfeiando a porta do templo? Mas ele está enfeiando porque ele quer? O problema é que tem gente entrando pela porta do templo por nome de Formosa, que a gente associa com formosura, mas tem um cenário feio do lado de fora. E o maior problema não é esse. O maior problema é que o cenário feio está do lado de fora e quem está entrando para dentro do cenário formosura não está fazendo nada para mudar o cenário feio que está do lado de fora. Então eu começo a entender que não é só do lado de fora que o negócio está esquisito. Só que nessa manhã Deus está falando, eu estou botando formosura para o lado de dentro e para o lado de fora. Porque a unção que está sendo liberada aqui nessa casa nessa manhã, querido, não é qualquer tipo de unção. É a unção que através da tua vida alguém vai ser levantado do lado de fora. Tem gente que talvez saiu de casa nessa manhã com alguém que está lá num quadro de depressão, não quer se levantar, não se anima. Mas Deus nessa manhã trouxe você até aqui, te tirou da tua casa para receber. E quando você receber, você vai liberar. Não tem como se adaptar com um cenário feio. Se Deus colocou em você a diferença para fazer bonito, não perca tempo. Pedro e João estão vindo, mas está vindo com um propósito. Qual é, pastor? Tirar o cenário feio da porta chamada Formosa, porque o lado de fora tem que se identificar com o lado de dentro. O homem está sentado no chão. E ele está de cabeça baixa. Na mente daquele homem, é só mais um dia. É só mais um culto. E às vezes a gente entra assim. Vou lá, mas vai ser só mais um. Vou lá, mas vai ser só mais um dia. Vou lá, mas nada vai acontecer. Querido, foi falado aqui que o Deus que você veio cultuar nessa manhã traz à existência aquilo que não existe. O teu cenário hoje pode ser um cenário maior que você está passando mediante a tudo de dificuldade que você já passou. Só que deixa eu te falar um negócio. A unção que estava sobre a vida daqueles homens está sendo liberada aqui nessa manhã. E sabe qual é a melhor coisa disso aqui? É que enquanto a gente vai ministrando, vai palestrando, vai sendo usado pela misericórdia, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem no pé do ouvido e fala assim: filho, enquanto eu falo sobre a casa, pessoas estão pensando em pessoas aqui nessa manhã. Você já conseguiu identificar que tem pessoa que já está sofrendo por muito tempo, e talvez por uma introspectiva, você olhar o cenário e falar assim: eu não sou capaz de ajudar, então receba a capacidade de Deus hoje. Não é o tamanho físico que vai importar hoje dentro dessa situação, é o tamanho do Deus que está sobre a tua vida, e o tamanho que Deus está te levando hoje. Não importa se por muito tempo você passou e nada aconteceu, Pedro e João estão chegando para mudar a história. O homem está sentado, olhando para baixo, não pode fazer nada, já. Só Deus sabe o que está passando na cabeça desse homem. Só Deus sabe os conflitos que ele está vivendo. Só Deus sabe os tipos de humilhação que ele está ouvindo por causa da situação. Só que quem está cheio de Deus não deixa a situação do mesmo jeito. Quem está cheio de Deus está vindo, mas está vindo por alguma coisa diferente acontecer. Glauber, sabe aquela situação que a gente já não consegue mais lidar com o que está acontecendo? E a gente vai lá para um íntimo com Deus e fala: Senhor, já que ninguém está sendo sensível a isso, eu quero ser sensível, porque através da minha vida a morte não pode acontecer.
Eu preciso liberar alguma coisa para amenizar pelo menos o sofrimento de alguém. Isso é evangelho. Eles estão indo de encontro. O homem está lá, cabeça baixa, todo entrevado, sem perspectiva, talvez pensando é só mais um dia, ou preocupado com o que está passando. Mas tem dois que estão vindo fazer a diferença. E eles estão se aproximando. Quando ele se aproxima, Marcão, o homem não identificou quem era. O homem, Gabriel, não sabia para quem ele estava pedindo. O homem não esperava o que ele ia receber. Mas como de costume, já virou um hábito, ele vai olhar para baixo, levantar a mão e ele vai pedir. Só que a quem ele está pedindo agora, não tem nada para resolver o momento dele. Porque até então, tudo que ele recebeu, foi só para resolver o seu momento. Tudo que ele recebeu, foi só para resolver as horas e o dia em que ele viveria. Só que alguém que está vindo, está dizendo, o que eu te entrego agora, é para mudança de história. É Deus olhando para aquele cenário, e dizendo assim, pregador, hoje, eu fecho o ciclo do momento, e abro o ciclo de mudança de história. O homem está olhando para baixo, está todo entrevado. Como de costume, ele levanta as mãos. E eu acredito que ele vai dizer, você tem algo para me dar? Só que antes, Mateus, de Pedro entregar o que ele tinha, primeiro ele fez o homem identificar quem estava entregando. Porque a primeira mensagem de Pedro ali, Aline, não foi levanta e anda. Foi não. A primeira mensagem de Pedro para aquele homem foi, olha para mim. Porque não adiantava, Rui, ele apenas levantar e andar. O problema dele não estava em levantar e andar. O problema dele é que ele estava sempre enxergando uma solução, olhando para baixo. Só que tem alguém que está vindo para mudar a história dele, dizendo, para se resolver a situação tem que olhar para cima. O salmista vai dizer, levo meus olhos para, e o monte fica onde? Ele está identificando, já que é para pedir socorro, eu olho para o alto. Pedro está falando, a primeira lição que tu tem que aprender, socorro não vem de baixo, vem de cima. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida, rapaz? É porque literalmente você está pedindo ajuda para quem está mais embaixo. E Deus está falando hoje, eu estou apresentando e capacitando pessoas que estão na parte de cima. Porque é de cima que tu vai viver aquilo que está em cima tem para a tua vida, querido. Aqui eu já vou encerrar. Tem uma graça aqui muito grande hoje. É Deus falando assim, ó, chega de ficar vindo para o templo de cabeça baixa. Mas e quando eu chegar lá, como é que vai ser? Quando você chegar aqui, deixa Deus fazer. Até porque quem vai protagonizar a história não é você, é quem manda sobre esse lugar. O cenário de andar de cabeça baixa está por um fio. Aqueles homens vão olhar e vão dizer assim, ei, olha para nós. E a minha avó dizia que um olhar vale mais do que 1000. Porque talvez pessoas que entraram para aquele templo para orar no período da enfermidade daquele homem, eles até tinham 1000 palavras, mas não tinham o olhar de Cristo. Porque o olhar de Cristo ele transforma. O olhar de Cristo ele traz mudança. O olhar do Cristo ele tira o olhar humano e coloca a visão de Cristo sobre a tua vida.
O olhar de Cristo não te adapta com o cenário. O olhar de Cristo faz mudança no cenário. Esse é o olhar com quem tem o olhar de Cristo. Sabe por que o cenário ainda não mudou? Porque o olhar humano está falando muito alto. E Deus está falando, eu estou te colocando sobre a tua vida hoje o olhar de Cristo. Aquele olhar que está sabendo identificar a situação e está dizendo como é que nós vamos fazer para resolver essa situação. Olha para a gente aqui, rapaz. Não, olha sem medo. O tempo de olhar para baixo acabou. Você veio para cá, você não sabia nem que você ouvia isso. E talvez você saiu da tua casa nesse cenário. Você pulou, você cantou, eu amo isso. Mas talvez você veio de cabeça baixa e já estava pensando em sair daqui de cabeça baixa. E talvez quem estava de cima da plateia olhando para a tua vida está dizendo, não muda mesmo. Está indo para o templo e voltando para casa, mas continua de cabeça baixa. Está indo frustrado e está saindo frustrado. Está entrando decepcionado e está saindo decepcionado. Mas Pedro e João estão chegando. Está entrando triste e está saindo triste, mas Pedro e João estão chegando. Está entrando sem nenhum tipo de perspectiva, mas está saindo cheio da presença de Deus. Agora o cenário mudou. É Deus falando, eu até te trouxe de um jeito, mas do mesmo jeito que você chegou, você não sai. Porque eu não sei por quanto tempo você esperou, até mesmo na porta do templo. Mas se depender hoje, o milagre vai começar lá de trás, aqui para frente. Porque o dono da casa, ele trabalha da forma em que ele bem entende. Se é daqui para lá ou de lá para cá, eu não sei. Mas eu tenho certeza que hoje vai existir, em nome de Jesus, o levanta-te e anda. O levanta-te e anda. Eles olham para aquele rapaz e dizem assim, rapaz, levanta. E cá para nós, isso aqui é um pensamento meu. Dani, eu acho que ele não ficou com medo de levantar. Acho que ele ficou com medo, pastor, de levantar. Acho que ele ficou com medo. Porque talvez ele nunca tinha ouvido aquilo. O que ele estava ouvindo era barulho de moeda. O que ele estava ouvindo era dar o que sobrou para ele. O que ele estava ouvindo, meu amigo Glauber, era que cara chato. Mas não desiste, né? Na minha concepção, eu acho que ele não levantou tão... Porque, pastor, levantar diante daquele cenário não era tão fácil. Quase 40 anos não tendo uma mão ou uma voz de Deus para mudar aquele cenário. E quando ele ouve aquela palavra, parece que eu vejo um combustível se rasgando do céu e descendo sobre a vida daquele homem. E o interessante é isso aqui. É que a Bíblia diz que Pedro, ele pega pela mão direita. Mas se Pedro retesse a mão que estava não era de Pedro. Porque Pedro ali estava sendo apenas a ponte. Mas o milagre estava vindo do manancial. A mão simbólica que levantou foi a mão de Pedro, mas a mão que estava levantando era a mão do único que tem poder para levantar nessa labacandará, nessa manhã. É Deus falando, ainda que encolhe a mão, a minha mão já está estendida. Levanta, rapaz. É para levantar, é para levantar. Mas o que eles vão dizer, não estou nem aí porque eles vão dizer. Tu era limitado à porta do templo, mas a condição que Deus está te colocando hoje, bora para dentro do templo se alegrar de novo, bora festejar de novo dentro do templo. Léo, ele estava do lado de fora, não sabia o que acontecia do lado de dentro. E talvez, Léo, a maior vontade dele era de aproveitar a oportunidade do que estava acontecendo do lado de dentro. Mas o bloqueio que aquele homem tinha, a porta estava limitando.
As condições físicas dele não permitiam que ele entrasse para dentro do templo. Só que o Deus do dono do templo, ele está chegando de encontro àquela vida e está falando: eu não vou abrir a porta do templo primeiro, eu vou te curar, eu vou te levantar, eu vou te restaurar, eu vou te colocar de pé, eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida, eu estou entrando em áreas da tua vida, eu estou mostrando que eu sou Deus na tua vida, eu estou te capacitando, eu estou te dando vida, eu estou mudando o teu cenário, e depois eu abro a porta do templo, porque tem gente dentro do templo precisando ver que fora aí dentro tem milagre da parte de Deus. E faz o que agora? Vamos embora, bora cultuar. Imagina a cena. Rapaz, eu acho que o sumo da uva que me deram estava com álcool. Por quê? Dá uma olhadinha para fora. Mas não era ele? Era. Mas não estou entendendo mais nada. Isso aqui desceu agora. Isso aqui não é de micro-ondas não. Isso aqui é do forno direto. O problema não é estar dentro do templo fora. O problema é estar dentro do templo e não acreditar que pode acontecer algo dentro do templo. Porque quando alguns olham para ele, ficam atônitos. Se tem alguém orando para que alguma coisa aconteça, querido, o milagre, a cura, a libertação, o ressuscitar é apenas consequência daquilo que está sendo entregue aqui essa manhã. Então não se assusta quando Deus fazer não. Por quê? Porque antes de Deus fazer, teve a tua entrega aqui nessa manhã. A Bíblia diz, e aqui eu encerro, que o homem ele entra. Mas ele não entra de qualquer maneira. Ele entra alegre. Ele está entendendo o cenário que me entristecia ficou para trás. Ele está entendendo, se eu sirvo a um Deus, a partir de agora, que faz coisas novas, eu preciso me manifestar e me vestir com as coisas novas que Ele tem para a minha vida. O grande problema é que a gente sabe que Deus é Deus de coisa nova, mas ainda está com a roupa velha. O grande problema é que 2023 entrou e a gente está com um pedaço do pé lá em 2022. O grande problema é que metade do sonho está indo no ano passado e nesse ano a metade está aqui não sabendo se vai ou se vai acontecer. E Deus está falando, além de te ungir, de te levantar, de capacitar, de te colocar de pé, de te trazer para dentro do templo, eu estou enchendo a tua vida de coisas novas. Saia da rotatória que estava limitando a tua visão, porque hoje Deus está falando, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Eles entram. E o homem está adorando a Deus. Pastor Omena, ele podia levantar e ir para casa, né? Né, Baganha? Ele podia levantar e ir para o shopping. Ele podia levantar e ir para qualquer outro tipo de cenário. Só que pelo meu entendimento, aquele homem estava sendo jogado, humilhado na dependência, mas ansioso para saber o que acontecia do lado de dentro. Então quando ele tem a oportunidade de entrar, ele fala, eu quero entrar. Ele não perde a oportunidade. E ele entra. E quando ele entra, o cenário é de oração, Aline. Está todo mundo orando. Lembra de Pedro quando a igreja orava? Tiago morreu. Deus, na sua infinita misericórdia, está fazendo o povo passar pelo tempo da festa dos Panzázimos ou do Pêssego, e durante 7 dias não morre ninguém. Tiago foi, mas Pedro não foi, porque tinha uma igreja que orava. São 7 dias que o Cordeiro está sendo lembrado. São 7 dias que a mão não pode manchar de sangue. São 7 dias que não pode ferir a cultura
da nação. Pedro talvez está atônito. Mataram o Tiago, eu vou morrer também. Mas pastor, ninguém morre se tiver uma igreja orando. Pastor Flávio, ninguém morre se tiver uma igreja de pé. Só que a igreja está orando, duvidando do milagre. A Bíblia diz que o anjo desce, e aqui eu quero pedir para você ficar de pé. Sei que você está com sono, você está cansado. Mas hoje, se tu chegou aqui arrastado, tu vai sair daqui andando. Hoje, se você depender, eu quero chamar minha esposa aqui. Vem aqui, filha, rapidinho. Pode, né, pastor? Isso. A vida ela é uma roda gigante. Agora quem estava lá embaixo está vivendo o mecanismo da roda. Pastor, e como é que funciona esse mecanismo? Eu não sei, porque quem trabalha nela é Deus. A roda girou. O homem entrou para cultuar. Quem talvez estava esperando a esmola, olhou para ele e falou: desse dali, sai mais esmola não. Deus mudou a história daquele homem. E nessa manhã Deus fala assim para você, querido: levanta-te. Em certo cenário da Bíblia, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, levanta. Ele fala: mas eu já estou de pé. Ele está de pé porque a estrutura física dele permite ele estar de pé, mas por dentro ele está arriado. E num culto como esse, numa manhã como essa, Deus está falando: eu estou te colocando de pé. Deus está falando: o cenário da humilhação está acabando hoje. O cenário da humilhação está acabando hoje. Desde 3 horas da manhã, Marcão, sem dormir, ouvindo Deus falando: eu vou te levar lá, mas é apenas para falar que eu estou levantando hoje. É um texto pequeno. Os pregadores da casa arrancam 1 hora de texto aqui fácil. Se eu falei 10 minutos, foi muito. Porque do texto em si, ele fala por si próprio, mas as observações que esse texto coloca sobre as nossas vidas, é algo que a gente tem que proibir de sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. Hoje você vai pegar e você vai determinar para você mesmo: eu não saio daqui do jeito que eu entrei. Isso aqui é para quem é corajoso. Porque posso te falar um negócio? Renatinho, se ele não se levanta, ele não ia obedecer. E se ele não obedecesse, ele ia morrer nas condições que ele estava. Só que quando alguém oferece o que tem, ele aceita e se levanta. Então essa manhã é a manhã de você se levantar na presença do Senhor. Poxa, eu esperei que o pastor ia trazer uma Ferrari para mim hoje, querido. A Ferrari é para quem trabalha. Não adianta querer passear de carro novo, mas está doente. Não adianta querer botar a melhor roupa, mas está doente. Chegou até a porta do templo, mas chegou enfermo. Mas Deus nessa manhã está dizendo: a questão hoje não é nem prata nem ouro. Isso vai ficar para o segundo plano. Porque o primeiro plano de Deus hoje é operar no levante e anda. Hoje tem levante e anda para a tua vida. Hoje tem levante e anda para a tua casa. Hoje tem levante e anda lá dentro daquele hospital que a minha irmã falou aqui. Pela ótica do médico foi morte, mas a voz de Deus falou: levanta e anda. Tem alguém que tomou posse desse negócio aqui hoje? Quem me conhece sabe que eu sou meio doido, né? Eu gosto de orar com contato. Porque eu estou sentindo uma graça se manifestando aqui muito grande. E eu sou privilegiado que lá em Belém mais tarde,
Os capetas que estão lá vai ter que já meter o pé de agora. Pastor Flávio, hoje o negócio vai estreitar. Porque eu posso ter chegado aqui machucado, mas eu estou saindo de pé. Deus hoje me trouxe para me levantar e eu me levantei. Baganha, eu hoje estou me levantando porque a voz que está mandando eu se levantar não é a voz do homem. Porque a voz do homem ela é limitada, ela não sabe o que eu estou passando, ela não sabe o que eu estou vivendo. Mas quem conhece o meu interior, quem conhece o meu íntimo, quem conhece as minhas lágrimas é o Todo-Poderoso. E hoje eu estou ouvindo a voz do Todo-Poderoso dizer: filho, se levanta. Se levanta hoje. Você quer vir aqui na frente orar? Você quer vir? Se você não quiser, a gente já encerra. 11h54. Hoje é levanta e anda. Hoje é levanta e anda. Olha lá. Hoje é levanta. E o bom de se levantar e andar é, sabe o quê? É porque você de pé, você vai ajudar a levantar pessoas. Não tem como querer levantar se tu está caído. Deus está falando: primeiro eu vou te levantar para você ser um canal para levantar. Não tem como um cego guiar outro cego, um doente curar outro doente. Então Deus está falando com vocês aqui na frente hoje. Hoje eu estou colocando vocês de pé, porque através da vida de vocês, o levanta e anda será inevitável.